Fala Dev, beleza? Eu sou o Thiago e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre conhecimentos que eu julgo extremamente importantes para que todo desenvolvedor back-end tenha. E nesse vídeo de hoje eu vou falar a partir do princípio que você já assistiu meus outros dois vídeos, onde eu falo de conhecimentos que todo programador tem que ter, independente da área de programação que ele atue. E um segundo vídeo onde eu falo sobre conhecimentos que todo front-end tem que ter. E eu acredito que todo back-end tem que conhecer pelo menos o básico de front, sejam simples HTML, CSS, JavaScript, que são ali as três principais forças do front-end, justamente para que você tenha uma melhor ideia do que retornar e de como tratar sua aplicação e facilitar também na hora de fazer a integração entre back-end e front-end. E nesse vídeo também já fica mais um alerta falando que back-end é muita coisa, é muito conhecimento, então eu vou lançar os tópicos aqui para que ele sirva mais como um norte para quem está procurando conteúdos para estudar sobre back-end e queira especializar nessa parte da programação. Depois eu posso fazer alguns vídeos mais específicos sobre cada um desses tópicos, mas esse vídeo aqui é mais para dar um norte e montar como se fosse um roadmap para você poder estudar. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O conhecimento super básico que todo back-end tem que saber é conhecer a internet. Tem que saber como que um DNS funciona, como que um host funciona, como que você vai hospedar uma página online e fazer com que todo usuário queira acessar a sua aplicação ao digitar um IP ou digitar um domínio, um domain name, como que ele vai chegar e acessar a sua aplicação. Outra coisa extremamente básica para todo desenvolvedor back-end é conhecer o ambiente que você trabalha. Então, no caso, o sistema operacional que você usa, você tem que saber como instalar e remover programas deles, você tem que saber onde que ele armazena as variáveis globais e como alterar uma se você precisar ou não. Você também tem que saber como que o seu sistema operacional ele gerencia arquivos, se o disco rígido dele usa um sistema FAT, usa um sistema como o do Ubuntu, por exemplo, que é um ext4, se usa alguma outra extensão para armazenar dados, a questão de processos, como que ele gerencia processos, como que você vê e acessa os processos e mata um processo se precisar, e também um pouco sobre POSIX, é bem importante que você saiba, também é importante saber sobre gerenciamento de memória. Então essas coisas, e como que o teu sistema operacional funciona, é o outro tópico que é básico para que um back-end consiga fazer uma aplicação rodar hoje em dia. Você tem que saber onde que você vai instalar a sua aplicação e como que você vai gerenciar esse recurso da sua máquina. A partir do momento que você já tem um conhecimento mais aprofundado sobre o seu ambiente, na parte da internet também da sua máquina ali que está rodando, é de extrema importância que você escolha uma linguagem de programação, provavelmente vai ser a linguagem principal do projeto que você está participando ou da empresa que você trabalha, e que você conheça essa linguagem a fundo. É bem importante você conhecer essa linguagem em nível até mesmo do core dela, justamente para quando acontece algum bug de incompatibilidade, você saber como agir. E esse tipo de coisa você só adquire experiência praticando. Então você tem que instalar pacote, tem que testar coisas na linguagem, testar com outros bancos de dados, mudar umas variáveis de ambiente para ver como que ela se comporta, justamente para se prevenir caso alguma coisa venha dar errado. E ainda sobre a linguagem e o ambiente, muitas linguagens de programação têm já gerenciador de pacotes, então você precisa também conhecer pelo menos o gerenciador de pacote principal dessa linguagem, saber também instalar e remover pacotes para justamente ir agregando coisas, funcionalidades da tua linguagem de programação ao framework que você está usando de uma forma mais fácil e eficiente, sem que você tenha que pegar e ficar quebrando muito a cabeça. Sobre banco de dados, eu diria que você pode seguir duas linhas de estudos, uma obrigatória e outra opcional. A obrigatória seria sobre os bancos relacionais, no caso você vai estudar o MySQL, Firebird, SQL Server, Oracle, são algumas opções que temos no mercado hoje, e alguma base NoSQL para você justamente ter uma noção de como que o NoSQL funciona. Mas sobre o banco de dados relacional, que é onde a grande massa ali de dados importantes para muita empresa vão estar, você tem que conhecer a linguagem SQL. Você conhecendo a linguagem SQL, sendo fluente nela, você consegue extrair informações de qualquer banco de dados. Inclusive, se você tiver acesso a um terminal, você já extrai informações com ela. Algumas linguagens, como Firebird, tem alguns métodos ali que facilitam a vida.
né, mas aí já é conhecimento mais específico para aquela base, você vai pegando com o tempo, e é uma coisa trivial também aprender os comandos de cada linguagem ali, de cada banco de dados, né? É uma coisa mais trivial para você conhecer, e a curva de aprendizado é bem baixa quando você já conhece o SQL. E também sobre banco de dados, sim, conhecimentos mais aprofundados, como saber controlar transações também é bem importante, saber fazer uma modelagem, saber criar uma chave estrangeira, como que as tabelas se relacionam, como resolver o problema de relacionamentos 1 para muitos, que é, às vezes, tem aquele clássico problema lá do N mais 1, que você pode dar uma ideia sobre isso depois também, que é um problema bem chato quando isso acontece e você não trata, porque se acaba com a memória do servidor, simples assim. E agora que já tocamos no assunto sobre linguagem de programação e base de dados, você precisa de uma forma para você acessar essas informações e exibir isso para o cliente. Uma excelente forma de fazer isso é através de APIs, que APIs são interfaces que você cria para que um cliente acesse a sua aplicação, ela consulte uma base de dados, realize alguma série de regras e validações e retorne esses dados para o cliente. Basicamente, uma API é isso. E qual protocolo que você vai estabelecer de comunicação com essa API? Você pode usar um REST. Eu sei que o REST não é um protocolo, é uma série de regras, mas a ideia aqui é o protocolo que você vai estabelecer de comunicação com o seu cliente para que ele acesse a sua aplicação, e você faz isso através de uma API. E tendo essa API rodando também, você normalmente vai precisar autenticar, vai precisar saber quem que está acessando aquela sua API. Então você vai criar alguns métodos de autenticação justamente para garantir alguma segurança já à sua aplicação. Método de autenticação nós temos vários. E além da autenticação, também é bem importante você conhecer alguns algoritmos de criptografia para justamente melhorar a segurança da sua aplicação. Então nós temos a família SHA, que tem vários níveis de algoritmo ali, tem o MD5. O MD5 ali, alguns falam que não é interessante usar, mas tudo depende do cenário que você tem. Eu não usaria MD5 para mais informações importantes para o usuário, também porque ele é uma criptografia que é fácil de ser quebrada. Mas, por exemplo, quando você vai trafegar arquivos na rede e você não quer se importar, não quer se incomodar com o problema de character encoding, então o MD5 ele pode ser uma ótima alternativa para você gerar uma hash de um arquivo e usar essa hash para trafegar. Então tudo depende do caso se for usar. Mas eu acho bem interessante você conhecer algumas criptografias, conhecer também alguns protocolos de segurança, saber como que o TLS funciona, saber como que o HTTPS funciona, como você pode pegar um certificado de HTTPS e colocar ele na tua aplicação. Esses são alguns conhecimentos também sobre segurança que é bem básico e que você precisa saber. A partir desse ponto, você já tem tudo para colocar uma aplicação rodando e você pode começar a pensar em otimizações. Uma forma de otimizar as coisas na programação é criando cache. Para cache, nós temos algumas estratégias. Você pode usar algum CDN para aproximar o seu conteúdo do teu usuário e assim deixar as respostas mais rápidas para ele. A nível servidor, você pode criar um cache utilizando o main cache da vida. Você também pode colocar cache no próprio navegador do cliente e controlar isso de alguma forma para otimizar algumas funções da sua aplicação. Agora eu acho bem interessante você começar a pensar em como que você pode otimizar seu código no ponto de vista de criar um código mais limpo, mais utilizável, criar um código bonito, né? Então, para isso, alguns pontos que você precisa estudar também são os conceitos do Solid. São 5 conceitos, 5 regras que você tem que seguir na programação. Também temos alguns design patterns. Também tem o conceito do Keys, que é para manter isso simples. Também, não menos importante, é você saber como configurar um web server. Afinal de contas, sua aplicação vai estar rodando, vai precisar rodar em algum lugar. Nós temos alguns web servers e isso vai depender de qual linguagem você vai usar também. Os mais populares ali, os que eu já mexi pelo menos, né, é o Apache e o IIS. Então são 2 exemplos ali que, se você for mexer com PHP, por exemplo, você pode combinar aí, aprender PHP com Apache. Se for trabalhar com .NET com IIS. E cada linguagem ali vai ter o seu web server que você vai usar e precisar configurar. E é interessante você conhecer pelo menos como configurar uns 2, porque, novamente, muita coisa é conceito. Você aprendeu a configurar um, o outro vai ser muito parecido, mudando alguns comandos e algumas funcionalidades que te facilitam a vida ou não. E agora você viu, né, como que é um monte de coisa, várias configurações diferentes, e ficar toda hora instalando esse tipo de coisa pode ser meio complicado e complexo. Então nós temos algumas estratégias para tentar facilitar a nossa vida, que seria aprender sobre virtualização,
e a parte de containers. Sobre containers, né, temos Docker, que você pode ler sobre, temos também o Kubernetes, que é outra ferramenta de container, também tem virtualização, e é bem importante você conhecer a diferença entre criar um container e criar uma máquina virtual, e quando que você usa cada uma dessas coisas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Vocês viram que sobre back-end tem muito tópico, muita coisa para estudar, assim como tinha front-end, e o back-end ele já agrega as coisas do front, então é muita coisa mesmo para estudar. A minha recomendação para vocês que estão começando é não tente aprender tudo de uma vez só, porque é muita coisa, vocês vão pirar e vão cansar de ficar estudando e muitas vezes não vê resultado. Então comece aos poucos. Pegue um dia para ler sobre um conteúdo, pegue uma semana para implementar um código, alguma coisa, as coisinhas simples, para você ir se acostumando com esse tipo de coisa. A convivência é muito bom na programação, porque de pouquinho em pouquinho você vai fazendo, você vai criando várias relações entre as coisas e vai criando aquele ponto de partida para uma coisa mais complexa. E uma coisa vai complementando a outra, vai complementando a outra, e no final, a hora que você vê, você está dominando vários assuntos, e aí então você, de acordo com algum projeto que aparece, uma oportunidade, você tem a chance de se aprofundar naquele assunto e então virar referência sobre aquilo. Essa foi a dica de hoje, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e já deixa o like aqui, se inscreve no canal para ficar ligado nos próximos vídeos que eu vou postar. E bons estudos sobre programação, bons códigos e até o próximo vídeo.